reunião de oração, também o assunto extraordinário dos céus, deixado pelo nosso santo irmão Aldo para atingir os nossos corações nesses dias. Então, irmãos, aqui hoje fala a respeito da oração. Então, os mais novos na fé, nossas moças, que não vieram aprender esses preceitos, ter esta moderação ensinada através dos nossos livros, o Evangelho do Reino dos Céus. Então, irmãos, porque vieram depois, né? Os mais novos convertidos, os nossos moças, nossas moças que nasceram nesta igreja, também já nesses dias mais por último. Então pode, como o santo irmão Aldo tem deixado, pode pegar de primeira mão nas reuniões da nossa igreja, porque ele dizia, o santo irmão Aldo dizia, olha, a minha palavra não passa. Então, irmãos, ele deixou para nós, e hoje está fazendo um grande efeito para aqueles que sabem crer nestes santos gloriosos. E a palavra dele tem valido em todos os corações. Então, a respeito da oração, eu levo aos irmãos para nós encerrar o nosso trabalho. A oração. A oração nos liga a Deus e aos seus santos. São palavras que devem vir da alma para um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento ou ainda um ato de louvor diante de Deus. A oração ensina, pode ser individual e particular ou em público, como agora, e fazemos em nossas reuniões apostólicas, e pode, então, nesses momentos, envolver palavra ou música. Então, irmãos, veja que interessante. Nós temos hinos que falam da oração, ou como uma súplica diante do Pai, desde o início da nossa igreja. E hoje, né, através destas mensagens convincentes, então nós vemos que é verdade. Nós temos muitos hinos, até mesmo dedicado à oração. Nós temos um hino que chama Minha Oração. Nós temos outro hino que chama Minha Súplica. Irmãos, e assim por diante. Tudo isto foi predestinado pelos céus, muito antes de nós acordar da realidade, daquilo que os céus desejava de todo o nosso povo, nesses tempos presentes. Então aqui continua dizendo, mostrando, no Antigo Testamento, a oração já estava presente. Os profetas Abraão, Moisés, Isaías, entre outros, são exemplos da comunhão em oração com o Criador e do próprio povo de Deus, sendo os Salmos um exemplo desta expressão. Já no Novo Testamento, Jesus, apesar de estar em perfeita comunhão com Deus, o Pai, ele é considerado o modelo e mestre de oração, orando ao Pai em longas vigílias naqueles dias do seu ministério e em momentos decisivos também da sua vida. Isto ele fez desde o batismo no Rio Jordão até o sacrifício de morte no Calvário. Então, irmãos, nós lembramos, né, daquela oração da qual, com muita misericórdia, o nosso Jesus, nos últimos minutos, ele ainda rogou ao Pai em favor de outrens. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, irmãos, este rogo, né, em favor de outrens, conforme está falando aqui. A oração pode ser dividida em muitas partes e tem as finalidades. Então, nesta parte, Jesus, com muita misericórdia em favor daqueles que estavam sendo enganados, então, perseguindo a ele, o Divino Mestre. Então, foi aonde ele, com muita misericórdia, rogou ao Pai. Eles não sabem, senão eles não faziam. Veja, irmãos, a misericórdia do nosso amado Salvador. Então, a respeito do assunto, ainda diz assim, Jesus nos deixou, então, a oração mais perfeita e repleta de significados, que é o Pai Nosso, considerada a perfeita síntese do seu Evangelho,
ensinando também naqueles dias seus discípulos a terem fé e devoção, transmitindo-lhes as disposições requeridas para uma verdadeira oração. Jesus garantiu a eles também que seriam ouvidas suas preces sempre que orassem de coração, porque a oração de um justo, nós tem até um hino do nosso cenário, né? A oração de um justo sempre é ouvida nos céus. Aliás, é o próprio Senhor Jesus quem manda também orar conforme suas necessidades, e São João registrou isto em seu evangelho, onde ficou escrito o seguinte: pede e recebereis, assim a vossa alegria seja completa. Então, afirmamos que todo filho de Deus, ao adorar o seu Criador, é evidente que sente o desejo em sua alma de expressar seus sentimentos de louvor e de gratidão pelas maravilhosas obras que tem nos proporcionado e pelas dádivas, quer dizer, pelas bênçãos que nos concede. E neste caso, irmãos, falando com Deus, já estamos orando. Então, aqui diz, geralmente, explica, na oração, em primeiro lugar, vem a invocação, que é o chamamento de Deus, como, nós fazemos, especialmente nas nossas reuniões, onde nós invocamos, dizendo: ó Deus meu Senhor, ó Deus meu Pai. Então, explica na nossa igreja, irmãos, que não há uma ordem determinada para as partes da oração, porém, é bom que seja feita por todos, não só pelos pastores, com sabedoria. Comumente, em segundo lugar, depois do chamamento de Deus, aí vem o louvor. Este louvor é a glorificação ao Senhor Deus, por palavras partidas do profundo do coração, que dizem do reconhecimento da grandeza, da majestade do seu reino, do poder, da honra e da sua glória, da sabedoria, da justiça e da bondade, da grandeza de suas obras e tudo, enfim, que Ele, o nosso Pai, fez nos céus e na terra. Então, irmãos, aí nós devemos, também ser reconhecido, e na hora do nosso louvor, nós estarmos lembrando desta bondade infinita, sem fim, que está com Deus, está com todos os seus santos, e que nos alcançou nos dias presentes. Então, aqui continua dizendo ainda, no louvor, entende-se, então, o reconhecimento de Deus, como o único Deus vivo e onipotente, Senhor e Rei, Pai e Criador, Deus eterno, que sempre existiu e existirá, e nenhum outro haverá como Ele. Então, irmãos, nós rendemos, o nosso conhecimento, a nossa gratidão, exaltando o nosso Deus, como se Ele fosse o Criador do universo, Ele fosse o Rei dos Reis, o único, que antes dele Deus nenhum existiu, e depois nenhum vai existir. Então é o começo, o princípio, Ele é o Deus eterno, que ninguém pode explicar. De maneira tão definitiva, de maneira tão profunda, sempre falta meditação. Mas só aquilo que nós conhecemos já é o bastante para nós adorarmos com todo o amor, porque nós aprendemos o bem e recebemos a vida e temos a esperança de um dia também morar nos céus. Então, aqui ainda continua dizendo das petições. Igualmente, deve também haver o reconhecimento do poder dado a Jesus, a Santa Avó Rosa, a Maria Santíssima e ao Santo Profeta Irmão Aldo, o nosso Supremo Pastor. E, no final da oração,
depois dos agradecimentos e antes do amém, é usual dizer-se que Deus seja louvado para todo sempre. Então, Jesus disciplinou assim, a maneira perfeita, irmãos, de nós se achegar a Deus com perfeição, com moderação, sem fanatismo. Então, assim, a maioria do nosso povo, então, tem esse direito de, com muita reverência, né? Como nós vamos fazer daqui a pouco, orar e fazer as petições diante do Pai. Então, aqui ainda diz, este é o desejo da alma, que o Senhor continua sendo louvado eternamente. No meio da oração, ainda vem a súplica ou o rogo, quer dizer, o pedido. É a súplica a Deus daquilo que esteja querendo para si ou para alguém. Mas, no pedido, não deve haver injustiça, porque se houver injustiça, o seu pedido não será atendido. Porque Deus ouve a oração do justo, mas reprova a do pecador e do ímpio. Nenhuma oração, então, deve ser mecanizada também, isto é, decorada ou simplesmente falada. Deve ser, porém, espontânea e fervorosa. E que seja feita com o coração puro, alma limpa, sabendo-se que Deus não ouve o pecador. Para que não haja dúvida, afirmamos nesta igreja apostólica que Deus habita com o homem santo, mas não habita também nos ídolos, e nem está nas imagens de santos que estão nos céus. Aliás, isto é o que foi revelado através da doutrina por Santo Estevão, quando afirmou o seguinte: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como revela o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas as coisas? Então, irmãos, portanto, ensinamos que para a oração ser ouvida e atendida por Deus e seus santos, deve observar todos os preceitos do Senhor para uma vida santificada. E é isto que Jesus disse ao afirmar também o seguinte: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, aí sim, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E aí ele ainda acrescentou: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meu discípulo. Então, irmãos, o estar bem preparado para orar, a fim de produzir os frutos da fé, é agradável a Deus Pai, e nisto Ele é glorificado. E como Cristo Jesus é o autor da doutrina, e por ela verteu o seu sangue na cruz, temos ensinado também a orar a Deus em seu nome. Aliás, Ele mesmo ensinou dizendo: e tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, disse Jesus, eu o farei. E nos tempos presentes, tem de ser cumprido a promessa a respeito da vinda do Espírito Consolador, oramos e ensinamos a orar também em nome da Santa Avó Rosa, por ser a santa preparada por Jesus, a fim de amparar o seu povo, como tem acontecido. Então devemos orar também, irmãos, em nome do santo profeta irmão Aldo, por ser o sucessor da Santa Avó Rosa, e foi preparado por ela, supremo pastor deste rebanho, quer dizer, desta igreja apostólica. Então, explicamos, a oração pode ser o mais simples possível. Pode, até mesmo, alguém não saber falar corretamente a sua própria língua,
Mas se tiver o coração puro, como Jesus sempre exigiu, e uma vida repreensível, a sua oração será ouvida por Deus. Então, irmãos, nesta igreja, para exercer essas virtudes, não precisa ter grau de instrução elevado, na literatura, nos estudos. O que resolve é a pessoa buscar a perfeição do seu espírito. E isto nós buscamos em obediência ao Pai no nosso dia a dia, como o nosso santo irmão Aldo recomendava, no nosso viver cotidiano. Agora, a forma de expressar a Deus é esta perfeição. Mas o que vai valer para o entendimento oportuno da bênção, daquilo que nós estamos pedindo, é a humildade, a simplicidade que vai estar no coração de cada apostólico. Então, aqui encerra dizendo: quem tem fé e sente o desejo de orar, ou de pedir a graça do Consolador ou do Santo Irmão Aldo, ore. Mas aconselhamos que não precisa ficar repetindo a mesma coisa, porque não é o muito repetir que vale. Então, irmãos, a pessoa às vezes, no momento eminente, ele se afoba, e toda hora ele acha que não recebeu a graça, e ele pede de novo. Então, isto se dá numa falta de fé. Nós precisamos pedir enquadrado em tudo que a Santa Avó precisa, e não ficar preocupado e deixar na vontade dela. Porque jamais alguém pede uma graça e recebe instantâneo. Muitos têm sido socorridos de acidentes. No momento difícil de provação, muitas vezes num trânsito, por exemplo, a pessoa envolve numa situação embaraçosa, e às vezes até em pensamento a pessoa, Santa Avó, então aquilo já, os anjos já amparam imediatamente. Agora, para resolver algum problema, como todos têm, então precisa paciência, precisa pedir, confiar no nosso Consolador e esperar pela misericórdia divina ou pela vontade soberana do nosso Pai. Principalmente quando estamos doentes, precisando resolver alguma anomalia, então nós vamos confiando e não ficar exigindo de Deus que Ele deve então, de uma maneira imediata, nos curar. E daí ficar repetindo a petição. Então é isso que está ensinando. Então, aqui ainda termina dizendo: o nosso Senhor Jesus ensinou uma oração simples e perfeita, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Então, irmãos, este foi um modelo de oração, que Jesus deixou, e que se nós orarmos com muita fé e com este preparo que Ele exige, então Deus ouve esta oração. Mas agora, nós ficar escrevendo a oração, ou até mesmo, irmãos, ficar decorando a oração para... Hoje, irmãos, esta falta de entendimento tem atrapalhado muito os apostólicos. Por causa da tecnologia avançada, muitos também vai envolvido por outros, enviando ou compartilhando a oração de um para o outro, até no WhatsApp. Oração do dia, oração da noite. Então, irmãos, aqui está a perfeição. Se quer que Deus, Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria abençoem a outrens, então, de coração limpo, orem, pedindo com muita fé, em favor daquela vida. Mas oração mecanizada, Deus não pode atender. Então, isso se dá, numa ludibriação do engano. Porque a pessoa que compartilha uma oração para o outro, esquece daquilo. E daí a Santa Avó Rosa, ela também não pode intermediar o seu poder
porque sabe que aquilo ali é, irmãos, um engano da pessoa que não está muitas vezes nem pensando em auxiliar o outro de coração, ou até mesmo por alguma necessidade iminente. Agora os pais pelos filhos, né? Muitas vezes, muitas mães, muitos pais que clamando: ô Santa Avó, ajuda o meu filho, precisa disso. Então, é de coração. Agora, enviar mensagem, aí a Santa Avó Rosa, ela não pode os atender. Aqui está esta perfeição falando, né? Que se for uma oração mecanizada, sem intenção de ajudar o outro de coração, com amor, ela não pode interferir para ajudar. Então aqui encerra dizendo: esclarecemos que todo aquele que crê nesta doutrina apostólica e a pratica com sinceridade, por ser de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, este sim pode orar, quando precisar da graça em nome deles, pedindo o que for de justiça e necessário, e se merecer, ser-lhe-á concedido. Pode também orar quando estiver enfrentando algum perigo, clamando, mesmo que seja em pensamento, com fé pelo nome destes santos, e todo o perigo então será evitado, e todo o mal afastar-se-á de si. Porém, não deve orar pelos outros no sentido imperativo, ou seja, implorando ou dando ordens para Deus ou seus santos executar uma bênção ou uma graça. Todavia, pode pedir sim, em suas orações, a misericórdia e proteção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo para alguém que esteja sofrendo, mas nunca, neste caso, nunca expondo as mãos e nem tampouco indo de casa em casa ou nos hospitais, casa de saúde, para orar individualmente. Pode também utilizar os pedidos de oração em nosso site ou em nossas reuniões, como agora, pois no momento da oração final, o pastor oficiante ora e intercede aos nossos santos por todas as pessoas cujos nomes ali foram depositados. Estimados irmãos apostólicos, lembrem-se que estamos no tempo do Consolador e do Santo Pastor prometido por Jesus, e vivemos sob a graça destes santos. Então, precisamos estar unidos a eles e, portanto, devemos-lhes, não podemos esquecer disso, devemos-lhes fidelidade e obediência. Nosso Senhor Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles ouvem sim a nossa oração e as nossas petições, e se merecermos, concede saúde e cura aos enfermos. Estes santos precisam da verdadeira fé, confiança, obediência e esperança de cada um de nós para concederem sua bênção, graça, proteção e amparo, e assim atenderem as nossas orações. Então, irmãos, né? Aí mais uma vez nós relembramos esta perfeição. Não é de qualquer jeito, não é expressão fanática ou querendo exigir de Deus que nós vamos receber o retorno da graça divina quando nós precisarmos orar. Então, irmãos, fica este ensino sincero, muito oportuno, que o Santo Irmão Aldo, então, deixou para nós. Que todos tenham esta firmeza de fé e que Deus possa atender sempre o seu clamor e conceder a graça e a bênção dos céus quando precisarem. Amém. Irmãos, agradeço pela reverência, atenção, e agora nós vamos à parte final do nosso trabalho. Convido, vamos ficar em pé, né? Para nós irmos para esta parte importante. Nós vamos entoar um hino de número 208, Espírito de Amor. E depois nós vamos direcionar as nossas orações individual.
Irmãos, agora, como nós fomos instruídos, vamos fazer a nossa petição individual. Vamos orar. Amém. Para encerrar, ainda nós vamos entoar mais um louvor do nosso cenário. Número 86. Com fé e amor. Com fé e amor no coração, expressamos nossa gratidão a Deus Pai, a Jesus nosso Senhor e a Santa Rosa, nosso Espírito Consolador.
Irmãos, eu quero agradecer a todo o ministério que se tornou um braço forte do nosso Consolador nesta igreja, para ajudar nesta obra gloriosa. Nosso muito obrigado. Ao nosso coral também, em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, o nosso muito obrigado a todos. E a todos os nossos irmãos também, nosso muito obrigado. E aos que nos deram a honra da visita nesta noite, também que a Santa Avó Rosa, o nosso Jesus, a Virgem Maria, os conceda dias felizes no seu viver. E também a todos os internautas e os nossos irmãos que assistem dos seus lares, nós desejamos tudo de bom e nós também agradecemos. Aos nossos irmãos da equipe da tecnologia avançada, que foca a nossa imagem para levar aos corações, também o nosso muito obrigado. Irmãos, agora eu desejo também uma noite de descanso a todos na proteção destes santos. Agora nós vamos orar para encerrar nosso trabalho. Todos em sentido de oração, eu vou orar por todos. O glorioso Deus, não temos palavras para dirigir ao Senhor tudo quanto tem nos concedido, através dos seus representantes, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. O Senhor tem estado conosco, tem nos dado virtude, tem nos alimentado com a tua unção gloriosa, nos preparando a cada dia para receber o nosso galardão nos céus. Santa Avó, eu apresento os teus filhos diante da Senhora, todos estes que representa a Senhora nesta região, a tua igreja, representa pelas obras de justiça o reino dos céus, ajudando nesta obra de evangelização como uma extensão divina para muitos que virão para o nosso meio. Eu apresento essas vidas e as petições que eles te fazem, vó. Atende-os, pois, concedendo a tua graça, tudo que for de justiça que eles te pedem. Também, esses pedidos, na caixinha de oração, a Senhora tem poder bastante, conhece essas vidas, ajuda eles. E também, muitos, às vezes, não são da nossa igreja, mas a Senhora tem poder bastante para os auxiliar com grande misericórdia. Eles também sejam vivificados, transformados, decididos a servir o reino dos céus. Dê a tua bênção pelo amor dos teus filhos, que eles sejam dignos também de receber esta bênção gloriosa. Abençoa todo o nosso povo, as reuniões da nossa igreja que acontecem neste momento. Também rogo em favor de todo o ministério. Santa Avó, abençoe o conselho deliberativo. Muitos que te servem nesta igreja como pastores, levando a palavra amiga ao coração do nosso povo, sobre o poder glorioso da Senhora, ó Santa e querida Avó Rosa, da sabedoria do Santo Irmão Aldo, que faz calar em cada coração os conselhos do nosso Consolador, para o melhor preparo, para que um dia nós possamos ter também o nosso galardão nos céus. Também, agora despede para os seus lares, teus filhos, vó, os acompanhe, livrando de todo o mal. Irmãos, recebam a bênção do nosso Deus, a bênção da Virgem Maria Santíssima, do nosso Salvador Jesus. Creio que esta bênção é do nosso Consolador, e também o nosso Santo Irmão Aldo está intercedendo por nós, nos apresentando diante do Pai e nos concedendo esta bênção. Também eu rogo esta mesma unção gloriosa para os que nos assistem dos seus lares e que agora está prostrado também diante dos céus. Todos que nos visitaram através da tecnologia avançada e no templo, nos nossos templos. Abençoa, avó, estas vidas que nos visita, que nos dá esta honra de estar conosco, conhecendo o poder glorioso e as recomendações dos céus através das nossas mensagens. Entrega ao seu povo, aos seus lares com esta bênção. E um dia nós queremos unidos te louvar, ó Pai, te glorificar para todos sempre.
Amém. Paz do Senhor, irmãos. Até a próxima oportunidade.